a nossa companheira de bancada, e aqui do programa, o X da Questão, a psicóloga uberabense Ellen Miziara, se encontrou e conversou com o presidente na última terça-feira, dia 29 de março, lá no cercadinho do Palácio da Alvorada, em Brasília. Ela integra um grupo chamado Bolsolindas Uberaba e aproveitou a ida lá ao local para demonstrar apoio ao presidente, além de contar para ele da existência desse grupo que surgiu em 2020 e atualmente tem cerca de 200 integrantes. Na conversa, o presidente confirmou que está prevista na agenda dele a presença dele na abertura da Exposebu 2022, dia 30 de abril, aqui no Parque de Exposições, em Uberaba. Omara, deu uma pontinha de inveja aí? Gi, fiquei morrendo de inveja, mas eu ainda vou lá, você me aguarde, vou lá sim. Realmente, assim, o presidente Bolsonaro, ele tem muito bom humor, né, Gi? Eu adoro aquele humor dele. E eu acho até que precisa, porque, para aliviar um pouco, né, porque senão fica até difícil para aguentar tantos ataques que ele sofre aí, né, tem que levar com um bom humor mesmo. Eu adorei a Ellen lá, sabe, como presidente. Eu acho importante, tá, a participação da mulher, ela ser participativa, né, estar antenada aí aos acontecimentos, né, do país. E a Ellen, ela nos representou muito bem lá, né, Gi? Eu achei. E nós, mulheres, a gente precisa estar cada vez mais, a gente está tendo mais importância dentro da política. A gente precisa estar cada vez mais antenada quanto ao que está acontecendo no país, né? E é necessário que nós, mulheres, a gente esteja cada vez mais engajada, né, informada, porque na política está tudo, assim, a política, ela está na nossa vida o tempo todo, né? A gente pode até não achar que não está, mas ela está. Né? Prova disso é que, olha aí o que a gente viveu nessa pandemia, né? O que a gente viveu? Tudo por causa de política, né? Maus políticos, né? Então, assim, a política, ela é uma coisa muito boa para a nossa vida, né? Ela, sem política, né, não teria como, né? O ruim mesmo são os políticos, maus políticos, né? Eu acho que a mulher, ela tem esse papel importante dentro da política, principalmente a mulher levar a política para dentro de casa, para dentro dos lares, sabe? Conversar com os filhos sobre o assunto, sabe? Discutir, orientar, para que os filhos formem um pensamento crítico sobre o assunto, né, sobre o nosso país, sobre o que está acontecendo, né? A gente não pode deixar isso para as escolas fazerem, para as faculdades fazerem, para não acontecer justamente isso que a gente estava conversando aqui agora sobre a UFMG, né? Então, assim, será que os pais desses alunos aí, né, ficaram felizes com o que aconteceu nessa faculdade? Será que se eles tivessem orientado os filhos, isso teria chegado a esse ponto, né? Então, assim, porque eu já vi relatos, gente, de mães, assim, lá atrás eu vi relato de uma mãe específica que me chocou muito, que ela mandou a filha dela para a faculdade, e a filha dela, ela simplesmente perdeu a filha dela. Ela perdeu a filha dela para a esquerda, para o feminismo, perdeu a filha dela. Então, esse relato dessa mãe me chocou muito. Então, talvez, se a gente começar a levar a política para dentro dos nossos lares, a gente pode evitar, não estou dizendo que vai, mas a gente pode evitar muita coisa, tá? E eu queria só falar para as mulheres o seguinte, que para entrar na política, não precisa ser feminista, não, viu, gente? Não precisa ser feminista para entrar na política. E não é só as feministas que entram para a política, tá? Pelo contrário, a política precisa de mulheres, mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres que defendam a família, mulheres que defendam a vida desde a sua concepção, mulheres que acreditem em Deus, que sejam cristãs, que lutem
pelos princípios e virtudes que toda a sociedade almeja, coisas que a gente está perdendo, né? Então, a gente precisa de uma sociedade que respeite as diferenças, mas sem querer fazer essa divisão e ficar segregando, sabe? Igual a gente está vendo aí, a esquerda dividindo todo mundo, né? Divide as mulheres dos homens, divide os brancos dos negros, dividem héteros, homos, e sei lá mais o quê. Então, assim, a gente está vendo as pessoas como grupos, a gente não está vendo mais as pessoas como seres humanos, sabe? E a mulher, ela tem esse papel de agregar, sabe? A mulher, ela tem essa essência. A mulher, ela sempre foi, assim, de reunir a família, né? De ser rainha do lar, Então, assim, ela sempre foi de encantar onde ela chega. A gente não pode perder isso, sabe? Até que pior é que a gente perdeu muito, né? Porque o feminismo chegou aí e acabou um pouco com isso aí, de muitas mulheres. Muitas vão dizer aí que o feminismo é uma coisa boa para a mulher. E eu discordo totalmente, tá? Eu vejo mulheres cada dia mais sozinhas, mais depressivas, deprimidas, em busca, sabe lá de quê que elas estão buscando, não sei o que elas tanto buscam. O feminismo trouxe essa angústia para a mulher, solidão para as mulheres, porque o feminismo acha que a mulher tem que odiar os homens, que os homens são opressores. E elas não entendem que o homem protege a mulher o tempo todo. Eu não estou dizendo que não existem homens ruins, não, porque existem maridos ruins. Existem. Mas a maioria, a esmagadora dos maridos são bons maridos. Cuidam das esposas. Pensem para vocês verem uma coisa, gente. Se uma mulher, ela não trabalha, ela cuida da casa dela, dos filhos, da família. O marido trabalha fora. Tudo que o marido conquistar, trabalhar bens, ele tem que dividir com a esposa, se caso eles se separem. 50% é dela, sem ela ter que trabalhar para isso. Será que o patriarcado é tão ruim assim? Então, assim, essas são coisas para pensar. Então, assim, se a mulher trabalha hoje, gente, tem muita mulher que acha que trabalha hoje, ela deve isso ao feminismo, e não é, não. Ela deve isso ao capitalismo, tá? Então, assim, querendo ou não, as mulheres iam trabalhar. Tá? Enfim, eu aconselho as mulheres a estudarem sobre a história do feminismo antes de se auto-intitularem feministas, sabe? Eu aconselho isso para elas. E uma coisa eu posso afirmar com toda certeza desse mundo: não existe feminista cristã. Então, se você se diz feminista e é cristã, então você realmente precisa se esclarecer do assunto. Porque não existe feminista cristã. Porque uma cristã, ela nunca defenderia aborto. Tá? Nunca defenderia aborto. Mas a mensagem que eu quero deixar aí, para finalizar, que eu já passei do tempo, que a gente precisa de mulheres fortes e corajosas na política, que a gente precisa dessa representatividade, sim. Mas a gente não precisa de feministas na política. Tá? Precisamos de mulheres fortes. É isso. Alain? Eu acho que todo essa... Me deu até uma ideia aqui, né? Queria convidar meu amigo Robson para a gente montar o grupo dos Bolsolindos aqui em Araxá. Porque realmente foi uma iniciativa bacana. Gente, eu vou dizer, eu gosto muito dessas motociatas, eu gosto de toda essa... Quando se leva
quando se ameniza um pouco o clima, eu acho que se consegue passar a verdade de uma forma um pouquinho mais, né? Não digo que os embates não sejam importantes, são, porque não dá para você brigar com o seu inimigo mandando beijinho para ele, não dá, né? Então você tem que usar uma arma conforme a guerra, né, que você está participando exige que você use. Mas quando se vê, né, essa atitude como a Ellen, né, fez aí, e todo esse carinho, né, e as respostas sempre bem-humoradas, né, do presidente, isso ameniza um pouco, isso mostra o lado autêntico, né, do próprio Bolsonaro, de uma forma, assim, às vezes muito mais convincente, né, porque o brasileiro é essencialmente bem-humorado, né, então que continuem, né, essas iniciativas, motociatas, esses grupos aí como essa Bolsolindas, né, de Uberaba, que venham mais grupos, né, e conforme o próprio presidente disse, né, agora mesmo a esquerda aí vai querer montar o Bolso Feias, né, não é isso? Mas é o próprio retrato daquilo que ela tem como proposta, né, a exaltação do feio, né, de tudo que é ridículo, né, essa arte aí que desconstrói, né. Falando em arte, assim, um pequeno parênteses aqui, né? Como é que se fala, né, que a arte é o culto do feio, né, do ridículo, a liberdade de expressão? Quantas vezes, eu quero achar uma certa época também, não vou falar o nome da escola, eu ficava admirado, não, eu ficava assim, fiquei estarrecido de ver a feiura que ficou a pintura de um muro, de uma escola tradicional aqui, por sinal católica. Falei, gente, mas o que é isso? Como é que pode? Como é que... Enfim, eu acho que a gente precisa rever, né, esses conceitos. A arte, eu acho que precisa voltar à essência de tudo que é belo, comunicar Deus para as pessoas, né? Porque através disso, gente, esse ódio certamente vai ser dissipado, né? Esse embate, né? Essa coisa que está muito mais ali no aspecto espiritual. A gente, a gente é espelho do que está acontecendo no mundo espiritual. Eu acho que essa que é a verdade. Não é à toa que o Bolsonaro torna a dizer, ele fala, gente, nós estamos numa guerra espiritual, é o bem contra o mal. Então não é uma questão de pisar nas nuvens, é uma realidade objetiva, está aí para todo mundo ver. Por que está acontecendo tudo isso com o mundo? Né? Porque existem forças que querem roubar a essência humana de cada pessoa. Então onde começa isso? Na escola. Então por isso que tem essas universidades propagando essas coisas ridículas aí. Então a coisa vai da formação, vai da educação, né? Essa mãe aí que perdeu a filha para a própria faculdade, e é assim mesmo que acontece. Eu tenho testemunhas também de amigas aqui da paróquia que choram porque os filhos agora se auto-intitulam ateus. E ai de quem pisar no calo deles. Então, é isso. Que venham mais manifestações como essa e que a gente possa, com o bem, né, que é o que o Bolsonaro sempre prega, vencer esse mal, né, que tomara esse ano a gente consiga, né, continuar esse processo. Porque o importante é isso, gente, sinceramente, é acabar com esse câncer, né, que foi o regime do PT. Quando eu falo PT, não é só o partido PT, é o que veio antes dele, preparando a cama, né, para o PT entrar. Então, nós precisamos de mais 4 anos. Eu tenho algumas reservas com relação ao temperamento do Bolsonaro. Às vezes ele peca por falar muito, mas eu gosto da autenticidade dele. Por isso que essas pessoas fazem essas homenagens, né? E a gente também não pode eleger o Bolsonaro, não pode colocar ele num pedestal e começar a endeusar. Não é esse o caminho, né? Não é esse. Então, eu tenho reservas com relação a essa ala de bolsonaristas, né, que já é quase que o avesso do que o petismo fez. Né? Não é por aí. Tanto é que o próprio Bolsonaro gosta não, ele respeita a diversidade. Ele já provou isso.
né? Tá aí esses desmandos do STF e a postura do Bolsonaro. Acho que esse é o caminho, né? Precisamos de mais 4 anos, isso é um fato, né? Que as nossas ex-feministas, tomara Deus, né, nos ajudem também a reconstruir esse país, muito importante. Precisamos de 4 anos e que depois, aí sim, né, com essa etapa, se vão passar uma borracha nessa coisa que está ameaçando tudo, de voltar, passando uma borracha, a gente pode avaliar com mais calma, gente, então vamos pôr mais alguém um pouquinho mais ameno na presidência, beleza, mas agora não. Agora nós precisamos desse cara, turrão do jeito que ele é, mas precisamos dele, né? Robson? Liguei. É tanta coisa que eu preciso falar sobre isso agora que eu até anotei, para ser sincero. Em primeiro lugar, adorei a expressão do Bolsonaro, que ela é politicamente incorreta, ela é completamente politicamente incorreta, né? Quando como é que é o nome dela? Da Anete. Qual é o nome da psicóloga, gente? Ellen Miziara. Ellen, porque eu estava lendo um outro artigo aqui. A Ellen, que ela diz bolsolindas, o Bolsonaro, cuidado que a esquerda vai criar o bolsofeias, né? E aí vai ter gente que vai se sentir ofendido. O negócio está tão esquisito no Brasil. Quer que eu dou um exemplo de uma coisa que a Omara falou e que, eventualmente, eu e o Alan poderíamos nos sentir ofendidos por causa desses mimizentos? Lá no início do programa, a Omara virou e disse assim, eu estou me sentindo pequenininha aqui. Eu falei, pô, tá chamando eu e o Alan de gordo. Entendeu? Entendeu agora? Então, quer dizer, são as coisas tão estúpidas que a gente vê por aí hoje em dia, né, Alan? Adorei a sugestão do Bolsolindo. Adorei. Gente, só para falar o seguinte, a beleza, não é que a beleza é só do interior, aquela conversa fiada, né? Não, mas você é muito bonita pro interior. A gente brinca aqui, não, mas tem um coraçãozinho muito bom. Não. A beleza é interior e exterior, só que tem uma questão que as pessoas se esquecem. É que quando a pessoa está de bem com ela mesma, ela fica bonita. Quando a pessoa se aceita, a vida dela flui mais, né? A vida dela fica melhor. Então, e especialmente as mulheres, elas realmente têm esse encanto, né? De alegrar a vida da gente, de trazer um toque especial para a vida da gente. Eu digo isso porque eu sou apaixonado pela minha esposa e nós vamos fazer 26 anos de casado. E a gente ainda namora como namorávamos nos 2, 3 primeiros meses de namoro. Tá? Então, assim, essa beleza que as mulheres têm e que vai amadurecendo, nós não somos mais jovens. Minha esposa já tem mais de 50 anos de idade, mas continua linda como no primeiro dia que eu a conheci. Né? É o que eu penso mesmo. Eu não estou julgando para a galera, porque eu não preciso julgar para a galera. Quem não conhece sabe disso. Tá? Então, as mulheres, esse negócio de porque tem que respeitar o gay, porque tem que respeitar o não sei quem e tal. Gente, nós temos que respeitar o ser humano. Nós somos todos seres humanos. Todos nós somos seres humanos. Quando a gente passar a tratar todas as pessoas com o respeito que a gente gostaria de receber, né? E considerar que existe brincadeira, sim, né? E nem todas... claro, tem brincadeira que é de mau gosto, é óbvio que tem brincadeira que é de mau gosto, mas tem brincadeiras que fazem parte. Acho que foi a Gi que falou que o brasileiro é um povo bem-humorado. Tem brincadeira que faz parte do nosso cotidiano e que hoje você não pode mais usar, né? Em campo de futebol, por exemplo, quem é que nunca xingou o juiz num campo de futebol? E não é porque você está xingando o juiz daquilo no campo de futebol que você está fazendo referência à senhora mãe dele. É porque faz parte vamos dizer assim, do espetáculo, né? Faz parte disso. As pessoas precisam parar com esse mimimi. Tudo é mimimi. Tudo cria caso. Tudo eu quero processar. Eu já recebi cada coisa dentro do meu escritório que vocês não acreditam. Alan, uma vez eu recebi uma moça no meu escritório, isso tem muitos anos, por isso que eu vou contar essa história. Ela queria mudar o nome dela.
Ela queria mudar o nome. Ela me falou o nome, e era um nome absolutamente comum. Comum. Nada assim que fosse vexaminoso, não era, por exemplo, 1, 2, 3 de Oliveira 4. Não era nada disso. É um nome normal. Mas por quê? Porque o nome do meio dela era Aparecida. E ela precisava tirar o Aparecida, porque Aparecida vem de Nossa Senhora Aparecida. E ela tinha virado crente. Com todo respeito aos crentes, aos pastores, aos evangélicos, tem inúmeros amigos dentro dessa religião, conheço pastores extremamente sérios, mas, gente, o nome que o pai e a mãe da gente deu para a gente é a nossa identidade. Robson Merola de Campos, né? É a minha identidade, está ali, ó, e não estou falando de identidade do documento, não, é a minha pessoa, Alan Tanus, de Palermo, Omara Paulinelli e tal. Então, claro que as mulheres, às vezes, agregam o nome dos maridos, né? Isso é normal e tal, se bem que hoje já está ficando assim, não estou querendo mais e tal, porque fica mais fácil na hora de divorciar. O pessoal hoje já casa pensando em divorciar. É que está errado. Vamos colocar a família em primeiro lugar. Quando eu comecei a advogar, para vocês terem uma ideia, olha, eu estou mudando de assunto, o advogado fala demais, pelo amor de Deus, mas não tem jeito. Quando eu comecei a advogar, se fosse um processo, primeiro não existia processo de divórcio direto, tinha que ter um prazo, né, 2 anos de separação de fato ou 1 ano de separação de direito para poder entrar com uma ação de divórcio. Chegava na ação de divórcio, o juiz perguntava para o casal, falava assim, o senhor tem certeza que o senhor quer divorciar? A senhora tem certeza que a senhora quer divorciar? Se um dos dois desse uma balançada, ele parava a audiência e ia tentar conciliar o casal. Hoje, Gi, Alan e Omara, eu entro com uma ação de divórcio de manhã cedo, de tarde o juiz já homologou, sem nem ver a cara deles. E isso é fruto de quê? Da influência da esquerda destruindo a família. Porque aí, para a esquerda, nesses anos todos que está aí, não interessa a família, não interessa essa pedra fundamental da sociedade, que é a família. E não estou nem falando aqui que é a família tradicional, papai, mamãe, filhinho, não. Eu conheço famílias compostas por gays, por homem com homem e por mulher com mulher, que são fantásticas, que se respeitam, que cuidam, inclusive, de filhos que adotaram eventualmente. Não estou dizendo, sabe, não tem esse radicalismo. É família. Mas essa família tradicional, essa família, pai, mãe, filhos, ela tem sido muito desrespeitada nos últimos tempos. Isso precisa parar. E precisa parar porque é a pedra fundamental de uma sociedade. Uma sociedade organizada. É dentro da família que a gente encontra os primeiros valores. É dentro da família que a gente aprende o que é certo e errado. É dentro da família que a gente aprende uma religião. É o pai e a mãe que te levam para a igreja. Né? Então, esse tipo de tentar destruir o que nós temos de mais sagrado, o que nós temos de mais puro, vamos dizer assim, é uma tarefa que a esquerda se saiu muito bem. Vai ser muito, inclusive, vamos citar aqui, que o Bolsonaro vai lá, né, na abertura da exposição, né, da Amisiara, confirmou com ele, vai ser bacana, lá em Uberaba, da Exposebu, vai ser bom. Vai encher de novo, como todo lugar que ele vai. Todo lugar que ele vai, enche de público. Bacana, ótimo. Fantástico, gente.